40 dias, Jesus havia estado no deserto jejuando e orando, resistindo às tentações de Satanás, fazendo escolhas que dariam forma à sua missão no mundo. E assim Jesus foi em direção à Galileia. Enquanto João Batista falava com alguns de seus seguidores, ele viu Jesus se aproximando e lembrou dos eventos notáveis no dia em que ele o batizou no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No dia seguinte, Jesus passou de novo por João e seus discípulos. 2 dos discípulos de João sentiram um impulso inexplicável de seguir Jesus. Eles eram pescadores da Galileia. Seus nomes eram André e João. Os dois se sentiram estranhamente atraídos por aquele sobre o qual João Batista disse que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus parecia saber o que se passava em seus corações. Que buscais? Mestre, onde moras? Vinde e vede. E assim, sem nenhuma pergunta, André e João aceitaram o convite de Jesus e Jesus os levou à casa onde estava morando e eles passaram o resto do dia com ele. Os dois pescadores nunca haviam conhecido alguém como Jesus antes. Sua compreensão sobre a vida e sobre os propósitos de Deus cativou sua imaginação e os atraiu a ele. Eles começaram a sentir uma lealdade e um compromisso com ele e um poder irrestrito de que, para ele, nada era impossível. André começou a ter a certeza de que esse era o tão esperado Messias, o Salvador prometido. Ele quis compartilhar essa notícia com alguém e pensou no seu irmão, Simão. Simão. Saudações, André. Já estava me perguntando quando voltaria. É hora de irmos para Betsaida, não acha? Betsaida? Há bastante tempo para isso. Simão. Por que você está tão agitado? O que houve? Simão, nós encontramos o Messias, o Cristo, o Salvador. Ele está agora, André. Eu posso vê-lo? Sim. Venha, vamos agora. E quando vir, vai entender do que falo. E assim Simão partiu com seu irmão para conhecer Jesus, ansioso com a possibilidade de que talvez o prometido Salvador tivesse finalmente vindo. Quando André levou Simão para conhecer Jesus, Jesus o surpreendeu com sua resposta. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas? Ora, isso significa pedra? A partir desse momento, Simão também estava convencido de que Jesus era o Messias. Daquele dia em diante, Simão era chamado de Cefas ou Pedro, o que significa rocha ou pedra. João, André e Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, começaram a sentir um laço especial de companheirismo com esse novo mestre. Enquanto comiam, Simão Pedro viu outro viajante se aproximando. Era um amigo de Betsaida, a cidade natal de André e Simão, um homem de nome Filipe. Mas antes de saudarem Filipe, Jesus se levantou e foi ao seu encontro. Segue-me. Filipe também se sentiu atraído por Jesus, assim como André e Simão Pedro.
E assim ele também se juntou ao pequeno grupo de discípulos. Era um grupo interessante. Simão Pedro era um pescador disciplinado, um homem impetuoso e emotivo, facilmente irritável. João, um homem muito ponderado, também era pescador. Mais tarde ele seria conhecido como o discípulo que Jesus amava. André, o irmão de Simão Pedro, também era pescador, mas ele era um negociante quieto e perspicaz. E Filipe, que se tornou seguidor de Jesus à primeira vista. Enquanto continuavam sua viagem para a Galileia, Filipe pensou em alguém que ele achava que devia fazer parte do grupo. Alguém que achara Jesus e seus ensinamentos tão atraentes quanto ele. Ele disse aos seus amigos que os encontraria mais adiante na estrada e partiu. Filipe achou Natanael descansando do calor do dia debaixo de uma figueira. Saudações, Filipe. Por que está com tanta pressa? Tenho boas novas. Nós achamos o Messias. Venha e veja. Eles esperaram à beira da estrada por Jesus e seus amigos, que não estavam longe. Quando o grupo se aproximou, Natanael estudou Jesus com interesse. Mas antes de ele poder dizer algo, Jesus falou com ele. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi descansando debaixo da figueira. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Porque te disse, te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta verás. O sol da manhã brilhava nas águas agitadas do mar da Galileia. Ao longo da margem, pescadores consertavam suas redes e trabalhavam duro, depois de passar boa parte da noite no lago. Era uma vida dura, que exigia homens fortes. Entre eles estava João, que voltara para casa depois de conhecer Jesus e passar alguns dias com ele. João e seu irmão Tiago pescavam com seu pai Zebedeu. Mas André, nós não vamos procurá-lo? Paciência, Tiago. Ele vai voltar e dizer o que quer. Acho que tem razão, mas eu gostaria de estar com Jesus agora. Eu sei. Também me sinto assim. Mas Jesus vai voltar de Nazaré e então veremos. Sim, eles veriam. Pois Simão, que Jesus chamou de Pedro, e seu irmão André, logo saberiam do trabalho importante que Jesus guardava para eles. Nesse exato momento, Jesus tinha voltado de Nazaré e estava procurando o homem que ele tinha escolhido para ajudá-lo no seu ministério. Era chegada a hora de transmitir a mensagem de amor e salvação de Deus para um mundo de sofrimento. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vejam, um estranho está falando com Simão e André. É ele. Jesus! E assim Jesus chamou 4 pescadores para segui-lo e para serem pescadores de homens. E eles deixaram suas redes e seus barcos e o seguiram, acreditando em seus corações que ele era o Cristo, o Salvador prometido por Deus. Naquele tempo, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E impostos tinham que ser pagos ao imperador. Um desses cobradores de impostos em Capernaum era Mateus Levi. E naquela época, ele não era melhor do que os outros. Então, um dia, a cidade encheu-se de agitação.
Jesus, o profeta da Galileia, cuja fama se espalhava por todos os lugares, tinha voltado para sua cidade. Mateus e Levi também ouviram falar de Jesus, pois foi em Capernaum que Jesus tinha curado o filho de um régulo e tinha curado um homem endemoniado na sinagoga. E divulgava-se em todos os lugares histórias sobre os ensinamentos de Jesus. Mateus se questionava sobre elas. Então lá estava Jesus, e foi direto para a alfândega de Mateus. O mestre estava indo vê-lo. Mateus não pôde evitar os olhos sábios de Jesus. Havia perdão e compaixão neles, força e propósito. Segue-me. Naquele breve momento, os sentimentos de Mateus sobre ele mesmo e seu propósito de vida mudaram totalmente. Explorar seus compatriotas, acumular grande riqueza de repente, era ofensivo e insignificante. Jesus o tinha chamado, ele, Mateus Levi, para segui-lo. Evidentemente, Jesus achava que ele tinha valor e viu possibilidades nele. A alma de Mateus foi profundamente tocada. Ele não teve outra escolha senão atender ao chamado de Jesus. Esses então eram os 12 discípulos de Jesus, Simão ou Pedro e seu irmão André, Tadeu e Mateus, Filipe, Bartolomeu e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Cananita, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e Judas Iscariotes, o discípulo que trairia Jesus. Esses eram os 12 homens que Jesus escolheu como seus ajudantes especiais para ser sua família. Eles estariam sempre com ele nos próximos 3 anos. Eles aprenderiam com suas palavras e com seu exemplo. Eles se tornariam pescadores de homens. Um deles o trairia com seus inimigos. Um o negaria 3 vezes. Muitos morreriam por ele, mas nenhum deles jamais seria o mesmo de novo.